Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você está no Arco 43 Podcast, especificamente na nossa sala dos professores, um momento íntimo onde é eu, Regiane Taveira e você que está nos ouvindo, conversando um pouquinho, trocando uma ideia, entendendo mais sobre o dia a dia do professor. Então aqui nós comentamos, ouvimos histórias, questões, pontos importantes, algo muito legal aconteceu com você, é a sua história aqui conosco. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história enviada pela professora Helena Monteiro de Recife. Regiane Taveira, quer nos brindar com a sua belíssima voz para ler essa cartinha pra gente? Que delícia, olha, Helena lá em Recife, bora pra lá? Ô, Eu Helena, sou- tem um espacinho pra gente aí? Exato, Helena, estamos indo em sala dos professores aí em Recife. Então vamos lá. Sou professora de matemática em uma escola pública do interior de Pernambuco e queria compartilhar uma situação que aconteceu com minha turma do 8º ano. Durante uma aula sobre estatística, propus que os alunos criassem gráficos com dados reais da rotina deles. Um dos grupos decidiu mostrar o tempo que cada colega passava em casa, na escola e nas ruas. E aí veio a surpresa. Percebi que alguns alunos praticamente não voltavam para casa durante o dia. Ao conversar com eles, descobri que muitos estavam lidando com conflitos familiares e buscavam refúgio em outros espaços, alguns até em locais públicos, sem estrutura. Aquilo me chocou. A matemática, que parecia apenas uma ferramenta neutra, revelou uma realidade que até então estava invisível. Depois disso, reorganizei o projeto para que os alunos pudessem refletir sobre o tempo, os lugares onde se sentem seguros e como isso afeta o aprendizado. A escola entrou em contato com as famílias e a coordenação passou a acompanhar esses estudantes com mais atenção. Aí vem, né, Kelly? Queria saber como vocês, da sala dos professores, lidam com situações em que o conteúdo da aula acaba revelando questões emocionais e sociais. Como transformar esses momentos em oportunidades de acolhimento sem fugir do foco pedagógico? E aí, seu Boa Kelly? questão, né? Que questão complexa. Você Excelente, você né? sabe que assim, é complicado, mas isso aqui é escola numa casca de nós, né? Escola é exatamente isso. Você acha que você vai entrar na sala, só falar do seu conteúdo, só falar lá sobre, sei lá, grupos musculares, Segunda Guerra Mundial e algo de matemática, né? Como é o caso da Aí, Helena, né? ó, uba, baby, babu, eu sou lá da alfabetização, não é? Exato. Aí quando você É, não é bate o olho, você isso. percebe que não, que você encontrou uma Não. outra questão, que é uma questão social, que muitas vezes você não tem como resolver de imediato, mas você também não consegue não fazer nada sobre aquilo que está acontecendo ali na tua frente, senão você fica meio insensível também para lidar. Temos um ponto importante aqui, né? E olha A- só que potência que a é. escola tem quando a gente fala para lidar com temas de humanização, né? Como que você pensou essa história, Rê? Quando a gente olha para os conteúdos curriculares, né, em pleno século XXI, a gente não olha mais só para conteúdos, para disciplinas. Não tem como. Se a gente vive falando que o aluno lá da escola não é um número, ele tem um nome, ele tem uma família, ele tem uma vida, né, com seus amigos. Como que a gente só pode pensar em trabalhar o desenvolvimento cognitivo? Tá errado, né? O cognitivo ele é uma das partes que a gente vai ajudar esse aluno a desenvolver. Mas para que ele chegue, né, lá, e aí a gente vai lá na BNCC, para que a gente desenvolva esse aluno de verdade, integralmente, eu tenho ali uma série de outras coisas atreladas às disciplinas. Eu vou além do conteúdo, porque, como eu já disse ali no começo, não tem um número, tem uma pessoa, né? Quando eu já tenho esse olhar, já muda tudo,
né? E aí, lembrando, professor e professora, você não tem uma pessoa, você tem 30, você tem 60, você tem 120, dependendo do número de aulas que você dá. Então, olha o quanto que isso, Keller, vai muito além de disciplinas, de conteúdo, né? Você tem que estar o tempo inteiro muito alerta, porque alguém pode estar pedindo socorro, e se Sim, a gente entrar na rotina mecânica, né, que é aquela coisa, vou lá, dou minha aula, assino ponto e vou embora, você não consegue mais trabalhar desta forma na escola, e acho que você trouxe isso muito bem aí no começo, né? Não é isso. Aquilo é vivo. E essa palavra viva, ela é bem mais profunda do que eu estou aqui só falando. É vivo. O tempo é, inteiro você lida com muitas questões complexas e você tem que estar muito atento, porque às vezes perfeito. essa criança só tem você. Sim, e é vivo, e justamente é vivo de maneiras que a gente nem compreende, sabe? Você nem percebe. Eu acho que já falei isso em algum programa que nós discutimos sobre juventude, né? Algo assim, mas eu trabalho já há 12 anos numa escola de periferia, né? Todo podcast é o primeiro podcast de alguém. 12 anos numa escola de periferia, na região da Suzano, uma área semi-rural de Suzano. É uma escola que ela é um desafio, é uma escola com 1 milhão de dificuldades e por aí vai. E é muito engraçado que quando eu trabalhei com os anos finais, era sexto e sétimo ano, as crianças gostavam de dar um abraço, gostavam de mexer na minha barba, né? Eu achava engraçado porque que queria pegar na barba, assim, né? Ficava mexendo na minha barba, eu tinha um barbão bem grande, assim. E eles ficavam mexendo na minha barba, eu achava engraçado, achei que era por causa da barba. Até que um dia eu falei, mano, por que você fica mexendo na minha barba, né? Brincando com alguns meninos. Aí eles falaram porque não tinha pai, não tinha de quem mexer na barba. Era uma curiosidade mexer na barba. E eu falei, caramba, olha só, o ato de mexer na barba, na verdade, era outra coisa. E é exatamente esse ponto aqui que a gente está levantando com a professora Helena, né? Então, fizemos todo um trabalho naquela época, não foi só comigo, né? Aproveitei uma oportunidade, que é quando estava começando aquela proposta de fazer um dia da família, né? Na escola, Uhum, porque a figura paterna nem sempre é presente, né? Brasil recorde nesse fato. sim. Então, fazer um dia que era também um dia para família, né? Dia de quem cuida e por aí vai. Então, foi muito bacana porque na época esse fato, compartilhar esse fato, ajudou a gente a entender um pouquinho mais como que nós poderíamos receber melhor, ter um dia específico para esse tema, né? Como que podia trabalhar Acolher. com as famílias. Nós Hum, conseguimos trabalhar por um tempo. Lógico, como muitas coisas na educação, nem tudo nós conseguimos fazer virar uma política permanente. Mas naquela geração, naqueles estudantes, onde isso foi uma urgência, nós conseguimos trabalhar de alguma forma, né? Nós conseguimos estar ali presente. E eu queria até aproveitar que muitas vezes a gente tem um professor que é de áreas que não, principalmente a área de exatas, né, ou de biológicas e por aí vai, que pode pensar, "Ah, mas não tem espaço para esse tipo de discussão social, ou política, ou filosófica, né, emotiva na minha matéria. E Tem, tem muito, gente. Sei lá, você tá tem. dando aula de ciências, trabalha no ciclo da água, que é algo clássico e todo mundo gosta em ciências, né? Você pode realmente olhar para os estudantes e falar assim, qual que é a memória mais legal que vocês têm relacionado à água, à chuva, né? E aí você vai ter memórias fantásticas e memórias difíceis, mas você vai ter um espaço também para ressignificar algumas dessas memórias, né? Para compreender melhor algumas dessas memórias. Então, ter esse espaço de acolhimento, ele é importante na escola. E, professor, a gente sabe, não vai dar para você acolher todo mundo toda hora, né? Ah, toda hora eu vou acolher os 30 e tantos alunos que eu tenho na minha sala, não vou conseguir dar aula. A gente sabe. Só que há momentos de urgência, momentos que você identifica algo que ali algum acolhimento tem que ser feito, né? Matemática, fração, com quem que você já teve que dividir um bolo, né? Como foi essa divisão? Você dividiu com os Uhum. irmãos? Você tem uma série de questões que estão sendo levantadas aqui, né? Você já se sentiu injustiçado com alguma regra e você queria mudar essa regra? História, falando de Revolução Francesa, tudo isso são pontos que vão ajudar o seu conteúdo a se conectar com o estudante, porque você está puxando uma emoção, algo do dia a dia, e você também está fazendo da sua aula um espaço de acolhimento, um Sim. espaço para que ele possa De falar, né? escuta, né? De escuta. Faz Um sentido, Rê? caminho de escuta, sim. E você pode, né? Você está falando.
no caso da Helena, ela usa ali ela usa não, né? Ela programou a aula e ainda bem que foi por um outro caminho. E ela usa ali um tema social, porque aquelas crianças estavam vivendo algo que ninguém nem imaginava. Né? Aí está falando matemática, mas ela encaixa ali temas o quê? Sociais. Né? E se você olha para a história, você é professor de história, acho que você colocou muito bem aí, dá para a gente ir pelo caminho de trabalhar tantas coisas, né? A discriminação que a gente está vivendo aí, as guerras, não é? Direitos humanos, né? E a gente não teve como, eu fiz aqui a anotação que nós já tivemos podcasts falando da questão da literatura. Perfeito, ótima porta. A literatura ela abre assim, né, caminhos que a gente nem imagina que o aluno vai acabar sendo tocado por algum personagem, pela história, e aí ele vai se colocar, ele vai ter coragem de falar. Então, tá vendo? Na língua portuguesa a gente tem ali a literatura, e aí você vai em todas as disciplinas, a gente consegue encaixar alguma coisa assim, até para ter esses caminhos para a escuta, Kelly. Que hoje a Uhum. nossa aula, ela não pode ser essa aula fria, momentânea, acabou, amanhã já, né? Não. E a gente tem que ir criando vínculos, Perfeito. porque isso é importantíssimo. Esses vínculos que a gente vai, é, que a gente vai dando espaço, na verdade, para que eles criem vínculos conosco, porque Uhum. não é tão fácil. Você é um adulto, é? Então é gente que vai propiciando estes caminhos. E isso é super importante. Uhum. Perfeito. Eu queria acrescentar mais um ponto, que é algo que eu achei muito legal na história da professora Helena, que ela mandou aqui pra gente, que foi, sabendo que eu não consigo resolver esse problema, essas questões dos estudantes, diretamente, sei lá, construir a casa, resolver a briga, né? Eu não consigo fazer isso. Um ponto que ela fez que eu achei muito legal foi alterar um pouco essa percepção, dar chance de ressignificar. Na hora que ela reorganiza o projeto, isso é muito legal, porque ela não teve medo de reorganizar o projeto. Pode ser que a gente fale, vai dar trabalho mudar agora. Não, gente, mudar faz parte, né? Se mudou um pouquinho o escopo, muda um pouquinho também o projeto. Então ela reorganiza o projeto e ela fala assim: então vamos refletir um pouco sobre os lugares, né, que a gente se sente seguro, como que a segurança afeta o aprendizado. Numa dessa, o estudante descobre que tem sim um lugar seguro, que ele não precisa fugir de casa porque às vezes o quarto é um lugar seguro, porque às vezes se não tem o quarto, a sala é um Perfeito. lugar seguro, que às vezes a casa da avó é um lugar seguro, às vezes a escola é um lugar seguro. Então, não deixar só esse ponto de ter percebido que eu não quero ficar em casa, que eu fico muito na rua, mas também aonde que eu gostaria de estar. Você De entende? Você estar. acrescentou ali uma outra emoção. Na prática isso resolve? Talvez não, mas isso dá um espaço para que a pessoa olhe para a própria vida, perceba mais daquilo, né? E por aí vai. E antes de finalizar essa minha fala, Rê, eu queria perguntar para você um ponto. Porque você é alguém que está sempre fazendo da tua escola um espaço de convivência, né? Tem a zumba, tem a galera que vai pra Uhum. lá, se deixar tem fim de semana. A escola só não fica aberta de madrugada porque não tem quem fique, tenho certeza, porque senão alguma coisa tinha inventado por lá também. Então, como que você acha que a gente pode pensar a escola para ser um espaço de proteção sem que ele sem que tenha sem que se perca essa função formativa da escola, né? Porque também a escola não precisa ser só um lugar de formação 100%. E Só. nem vai ser. A escola é afetiva. E como que eu faço para poder ela ser também esse espaço de proteção na sua visão? Keller, é você não ficar sozinho. Não dá para você fazer isso tudo sozinho. É verdade. Quando você olha e fala, Rê, como fazer? Não, eu preciso dos professores, eu preciso da minha equipe, do coordenador, do vice, eu preciso do meu parceiro lá do bairro, muito, né? Eu preciso de alguém que invista nesses professores que são pagos no final de semana. Entende como vai muito além? São muitas pessoas que precisam estarem envolvidas para que um projeto desse aconteça. Para que a escola, sim, a escola, ela é um ponto fundamental para a gente disseminar o conhecimento, né? Só que ela também tem que ser um porto seguro. Um porto Hum, seguro no sentido de eu posso ir lá fazer um esporte, eu tenho a chance
de no recreio jogar. Eu estava discutindo isso outro dia, sabe, jogos de tabuleiro? Sim. Porque isso é uma coisa importante, é um momento que a gente tem que dar para esse aluno que às vezes em casa ele não tem isso, né? Muitos não têm. Então, transformar todo esse espaço, Keller, leva muito tempo. Eu olho hoje, nós não chegamos aonde gostaríamos de estar, mas tanto a minha parceira, que eu brinco, fala, um dia precisamos trazê-la aqui, hein? Tanto a minha parceira lá do bairro, quanto eu precisamos unimos forças e depois a gente foi trazendo pessoas para aquela escola. Ainda é o que eu falei, ainda não é o 100%, porque talvez nunca chegue, mas a gente conseguiu muita coisa, Perfeito. muita coisa. Essa é a ideia, né? E aí você fala deles de só não tem à noite, às vezes tem, viu? Porque eles pulam lá e eles usam mesmo. Mas eles não quebram, eles usam, entende? Porque esse é o lugar deles que eles encontraram com segurança. Acho que escutando você agora, Keller, acho que ali é um lugar seguro. Eles estão ali jogando, brincando, né? E é isso, mas não é fácil. Você precisa de Perfeito. muita gente sozinho, você não consegue, não. Na verdade. E eu queria agradecer aqui a professora Helena Monteiro, lá de Recife, que mandou essa mensagem pra gente. Helena, muito obrigado, viu? Parabéns pela sua atitude, obrigado por mandar essa mensagem para que a gente, né, conversasse um pouco, né, fosse o disparador desse momento. E quero lembrar você que está acompanhando a gente, se você tem uma história, pode ser como essa, pode ser engraçada, pode ser emocionante, pode ser tensa, inspiradora, pode ser uma dúvida, manda pra gente. Pode ser tanto pelo e-mail arcosaladosprofessores@gmail.com, e eu repito, arcosaladosprofessores@gmail.com, ou se preferir, vai lá no inbox do Instagram, lá no perfil da Editora do Brasil, ou até no meu, vai lá no @cobkeller, vai lá no perfil da Regiane. Regiane tá por aí, tá no Instagram, tá também lá no Facebook, manda por ela uma mensagenzinha, conversa conosco que não tem problema, tá? A gente tá sempre pronto para escutar, trocar, compartilhar essas vivências que fazem parte da nossa caminhada ali na educação, certo? Perfeito, Keller. Eu sou a Regiane Taveira e, ó, a gente sempre lembrar que a nossa rotina, ela nunca vai seguir do jeito que a gente planejou, tá? Em alguns momentos é necessário parar, e acho que você usou uma palavra agora há pouco muito boa, Keller. Reorganizar, replanejar, e você não vai estar perdendo tempo. Tenha certeza disso, porque a gente está querendo formar o quê? Cidadãos, não é? Então, a gente tem que ir além dos conteúdos, né, cognitivos. E é isso. Perfeito. Eu sou o Marcos Keller e educação vai muito além do nosso conteúdo, vai muito além daquilo que a gente espera. E como a Regiane muito bem falou, a escola é viva e viva de maneiras que a gente nem imagina, tá? Sempre vai surpreender. E essa é uma das graças, né? Uma das coisas mais legais que nós temos nesse trabalho, nessa ação, nesse dia a dia. No mais, até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil, x.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.